Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca da depressão, com uma abordagem filosófica acerca da depressão. Uma pessoa pode ver, por exemplo, a filosofia budista, a filosofia taoísta, a filosofia de yoga, tantra yoga, seja o que for, até a filosofia epicurista. Vou fazer aqui uma abordagem terapêutica, filosófica acerca da depressão. Esse é um dos temas que eu trato, por exemplo, nesta minha obra, Ensaio sobre o Individualismo Intelectual e Terapêutico. Claro que para tratar a depressão, cada caso é um caso. Às vezes posso dar a sugestão de ir a psicoterapia, fazer aconselhamento psicológico. Também há o aconselhamento ético-filosófico para ter uma abordagem para compreender a própria depressão. Se a pessoa for estudar a depressão, primeiro, cada caso é um caso, não é? Cada pessoa precisa da sua abordagem terapêutica e às vezes ter várias abordagens terapêuticas pode ajudar a resolver o problema. Onde reparar que muitas vezes a depressão ela tem como causa fundamental, mesmo que causa ansiedade, o stress, todo esse tipo de coisas, vem do desejo. Todo tipo de desejo. As pessoas têm todo tipo de desejo. Na filosofia epicurista, por exemplo, nós temos desejos naturais e necessários. São aqueles que vão garantir, tem a ver com comida, comer e beber, aquilo que no fundo garante a sobrevivência e a reprodução da espécie. Tem os desejos naturais e não necessários, que é as suas o desejo de comer ele garante a sobrevivência da espécie, digamos assim, de uma forma ou de outra, no sentido genérico, mas uma pessoa não precisa estar sempre a comer comida pomposa, comida gourmet, estão a perceber? E às vezes as pessoas vivem com base em desejos naturais, mas não necessários. E os desejos não naturais e não necessários, quando a filosofia epicurista é, por exemplo, a glória, a honra, aparecer bem em praça pública, a ostentação, estatuto social, todo esse tipo de coisas. Portanto, há desejos que são muito básicos e primários que uma pessoa precisa ter em conta. Muitas das depressões elas têm como base a frustração afetiva e sexual, os desejos afetivos e sexuais, que pressupõem uma falta de autocentragem. A pessoa projeta a sua felicidade noutras pessoas, a pessoa procura alguém. Muitas vezes a pessoa tem um vazio interior e tem muitos desejos sexuais e uma pessoa projeta a sua realização noutras pessoas, mesmo de forma indireta e inconsciente. A própria paixão muitas vezes tem a ver com uma projeção da felicidade noutra pessoa. Uma pessoa apaixona-se por outra pessoa, só pensa noutra pessoa, vive aquele tu és o ar que eu respiro e sentiram-se a viver. Isso no fundo tem a ver com ilusões e com uma projeção da felicidade noutra pessoa. Há também aqueles desejos que acontecem, por exemplo, com base que tem a ver com a dança do casalamento humano, que não é só os outros animais que se exibem para chamar a atenção, o ser humano também faz isso, para conquistar o sexo oposto ou simplesmente o sexo desejado, sem discriminação de género ou diferente orientação sexual. E as pessoas fazem tudo para exibir. Têm de exibir carros, têm de exibir aquelas roupas, têm de exibir os relógios, têm de exibir a maquilhagem, tudo aquilo que a pessoa faz para quando sai à rua, por exemplo, ou está num palco de socialização, chamar a atenção, destacar-se em relação às outras pessoas. Dá mais nas vistas, não é? Portanto, a dança do acasalamento humano acaba por ser o princípio quase e a formação do ego, o princípio de quase toda a competição entre as pessoas e todos os conflitos. No fundo, a sobrevivência e a reprodução da espécie muitas vezes já acontece com base nessa competição e as pessoas competem de forma inconsciente. E muitas vezes estes desejos que as pessoas têm de comprar, de estatuto social, de ostentação, de dar nas vistas, de ter aquele carro, tem de ser aquela casa, tem de ser aquela loja, tem de ser aquela roupa, seja o que for. Pá, muito humano acontece com base em desejos. Portanto, muitas vezes o desejo sexual e o desejo de realização da própria frustração afetiva e sexual leva a pessoa a desejar, entra numa bola de neve de desejos, leva uma pessoa a desejar certas coisas, certas conquistas, para se exibir. Estão a perceber? É uma bola de neve de desejo. E esse desejo acaba por levar a estados de ansiedade que a pessoa projeta a sua relação no futuro e projeta a sua realização fora de si, pode ser noutras pessoas, por exemplo, e isso faz com que a pessoa entre numa bola de neve de desejos. Por exemplo, eu tenho um desejo sexual, eu quero conquistar o sexo oposto ou simplesmente o sexo desejado. Quero conquistar uma mulher muito atraente, tenho que fazer tudo para chamar a atenção daquela mulher. O que é que eu preciso? Tenho de comprar aquele carro, tenho de comprar aquele. É inconsciente, as pessoas fazem isso de forma inconsciente. Porque o ser humano, o homem, o macho da espécie, sente necessidade de exibir beleza, mas também poder. Então começa a desejar coisas que têm a ver com o poder e entra num estado de ansiedade. Então tem de fazer de luta tudo para conquistar poder para chamar a atenção do sexo oposto. Chamar a atenção da fêmea, da espécie, digamos assim. Isso faz com que comece a desejar uma data de coisas. E se a pessoa começar a sentir que não consegue conquistar essas coisas, esses objetos de desejo? Primeiro, a pessoa até conquistar os objetos, muitas vezes conquistando eles não trazem felicidade, vêm de ilusões, mas uma pessoa às vezes, quando começa a perder a esperança de conquistar estes objetos de desejo, depois de estar num estado de ansiedade profunda, entra num estado de depressão. Que é, a pessoa passa por um excesso de energia yang, não é? Numa linguagem chinesa, oriental, e depois que é ansiedade, stress para conquistar as coisas, para exibir, para a dança do casamento, todos eram este enquadramento, mas há muitos outros. E depois, quando começa a perder a esperança, ou quando há uma desilusão, ou seja o que for, entra num estado de depressão. Portanto,
é muito importante nós compreendermos todos estes processos que têm a ver com os nossos desejos. Muitas vezes nós desejamos coisas que, primeiro, se conquistarmos essas coisas, não vamos ser felizes ou mais felizes. Às vezes até ao contrário. E depois só o estado de desejo para conquistar as coisas faz com que a pessoa esteja num estado de ansiedade e stress muito grande. Depois desejas conquistar certas coisas com um objetivo inconsciente de realização sexual. Mas nem o prazer sexual traz per si a realização. Nem sequer ter o trabalho de sonho traz per si ou por si só a realização. A vida é complexa, tem muitas variáveis, tem muitas coisas que precisam da nossa atenção. Portanto, se nós queremos resolver, isto é que é básico, até se quisermos ter paz na vida, paz interior, paz de espírito. Se nós quisermos resolver a questão da depressão, nós temos de ter em atenção os desejos que nós poderemos ter. Desejos conscientes e principalmente desejos inconscientes. O que é que nos move? Quais são os nossos princípios motivacionais inconscientes? No fundo, o que é que nós queremos? E porquê é que queremos? Porque muita da depressão e até de muitos estados de ansiedade vem de estados de desejo que nós não estamos a dar atenção, que nós não estamos a compreender. Que nós somos movidos por desejos inconscientes sem nos apercebermos disso. Às vezes as pessoas são escravas de desejos e nunca estão satisfeitas. E mesmo que conquistem aquele objeto de sonho ou de desejo, não traz realização, porque as pessoas não se trabalham interiormente. Porque as pessoas não fazem um processo de autoconsciência, de autocentragem. Muitos dos estados de desejo pressupõem uma dependência emocional. A pessoa não tem autoestima, tem uma dependência emocional profunda, não se desenvolve interiormente, não olha para dentro e cria ilusões ou objetos de desejo que possam compensar essa falta interior. Portanto, ora bem, eu tenho um vazio interior, tenho um desejo sexual, acabo inconscientemente, até por questões de arquétipos socioculturais, de projetar a minha felicidade noutra mulher ou noutra pessoa. E isso aí faz com que eu entre num estado de dependência emocional em relação a outra pessoa. Estão a compreender? Portanto, faz com que eu comece a desejar outra pessoa. E se outra pessoa não quiser estar comigo? Eu vou me matar por causa disso? Por isso é que é fundamental na filosofia budista e não só o processo de autocentragem. Até para tornar as pessoas menos potencialmente tóxicas e menos permeáveis a relacionamentos tóxicos. Portanto, nós temos de estudar-nos a nós próprios também. Estudar a questão dos desejos. Que desejos é que nos levam a agir? E será que eles são felicitários? Será que nós precisamos realizar ou conquistar certos objetos de desejo? Ou esses objetos de desejo, será que são compensações, são fugas, são criações do nosso ego, que no fundo não trazem felicidade e realização? Portanto, é aquela frase associada a Will Smith. Muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar aquilo que não precisam para impressionar pessoas que nem sequer gostam. Não é? E há pessoas que vivem com base em compensações do ego, em projeções, fugas do nosso ego, de forma inconsciente. E entram em estados de ansiedade profunda, em estados depressivos, por causa de desejos interiores que não resolveram, ou que não desconstruíram, perceber se eles são felicitários, se há desejos que precisam mesmo ser realizados, ou se no fundo são fugas de nós mesmos, são compensações, tem a ver com frustrações afetivas e sexuais que uma pessoa não está a resolver, não está a dar atenção. Porque o ato sexual por si só não resolve a frustração afetiva e sexual, há muitas coisas pelo meio. Portanto, muitos dos nossos desejos, ou muitos dos nossos estados depressivos, eles pressupõem desejos que nós não estamos a dar atenção, não estamos a compreender, ou não estamos a desconstruir. Portanto, fica aqui uma reflexão filosófica sobre a felicidade, neste caso sobre a depressão. É um dos assuntos que eu trato nesta minha obra, Ensaio sobre o Individualismo Intelectual e Terapêutico. Portanto, não é um individualismo tradicional, que as pessoas estão habituadas a ouvir falar, é uma coisa diferente. Pressupõe a morte do ego, digamos assim, é a pessoa dar atenção ao seu próprio ego para o poder contrariar, ou para não viver completamente em função dele. Também fala aqui sobre a dança do acasalamento humano, que é para as pessoas perceberem de que forma que entram em estados de desejo, de ansiedade, de pressão, de conflito e de competição com outras pessoas sem se aperceberem, e de que forma que isso prejudica a sociedade, ou as comunidades como um todo, por causa de serem movidas por estes princípios, estes instintos que levam à competição profunda entre as pessoas, em vez de as pessoas chamarem, mas às outras competem, não é? Portanto, acaba com a paz, digamos, individual, relacional e coletiva. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Eu estou no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Spotify, no YouTube, até no TikTok. Estou em diversas plataformas. Sigam nessas plataformas. Ajudem a divulgar este tipo de trabalho. Tenho outros livros publicados em formato de papel e em formato digital. Dou vários cursos online. Dou aconselhamento filosófico em consultoria. Deixo todas estas referências na descrição do vídeo no YouTube. Portanto, se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, podem fazer doações para o meu IBAN ou MBWay que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube, porque neste momento não tenho patreon.com. Portanto, ajudem a divulgar, ajudem a chegar a mais pessoas, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.